gente! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integradora! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO do Energia GPI, Head de Ecossistema e Comunidade da Genix. Estou aqui com um convidado muito especial, um integrador que me acompanhou desde o momento que eu pisei aqui no setor. Alberto, seja muito bem-vindo aqui no podcast. É um prazer receber você aqui. Estou muito feliz de estar aqui, trazendo a sua história para o pessoal. Tenho certeza que vai trazer muitos insights com a sua experiência, viu? Prazer é nosso, Tatiana. Eu fico muito grato, primeiro, por você ter lembrado da trajetória. Sim, eu lembro lá, quando a gente estava conversando, você trabalhava para uns projetos civis lá em São José dos Campos, querendo enveredar para a energia fotovoltaica, e eu vejo que você realmente migrou e está trabalhando, atuando no mercado. É uma referência, até esse marketing que você faz. Eu acompanhei muito desde o início o seu Instagram e eu vi que você pegou muito bem a questão da gestão, desenvolveu os standards, desenvolveu o padrão, entendeu um pouco do que é a gestão aplicada à realidade do mercado. E eu acredito que muita gente que está no mercado usou o seu material, os seus cursos, aquilo que você ofereceu, e isso agrega muito, porque gestão, eu vou até fazer um comentário, eu já gostava do Abílio Diniz, né? Mas parece que depois, quando uma pessoa de referência no mercado deixa esse plano aqui, a gente começa a entender mais e ler mais sobre livros, sobre a biografia, e Abílio Diniz falava uma coisa que é fato: tudo funciona se tiver gestão. Se não tiver gestão, você pode ter o conhecimento, o dinheiro, as ferramentas, ser uma estrutura toda montada para produzir um veículo, para instalar uma usina, para ter um negócio, para ter uma cozinha, mas se não tiver gestão, em algum momento vai ter um gargalo e vai ter um colapso e não vai funcionar. É isso, gestão é tudo. Com certeza. E por falar que gestão é tudo, né? Como é que você começou no solar? Como é que você começou a atuar com energia solar? Na verdade, a história é bem longa, não sei se eu vou conseguir falar tudo, porque eu sou um pouco detalhista, mas eu vou te falar a grosso modo. A empresa, o nome da empresa, eu tenho 52 anos, completando agora em maio, mas o nome da empresa existe desde os meus 15 anos. Eu sempre fui da área da mecânica, na indústria, a minha área é mecatrônica. Mas aos meus 15 anos, quando eu comecei meu primeiro curso de mecânica, eu sempre queria fazer alguma coisa que fosse ligado a marketing. E tinha na escola que eu fiz o curso, um curso de marketing, e, e eu entrei para fazer aquele curso. E naquele curso, um dia, a professora, que é viva até hoje, falou assim: vocês vão ter que criar uma empresa. E eu trabalhava na indústria já, eu relacionei a minha empresa a uma empresa de logística, que eu trabalhava dentro do mercado de manutenção, mas era um braço da logística da fábrica, ou seja, quem é que prestava manutenção nas fábricas? Principalmente nas fábricas aí de São Paulo, as indústrias automotivas, as fábricas da região que você viveu, que é o Vale do Paraíba, era logística de fábrica, eu cuidava de manutenção. Aí eu criei a Alsan, peguei as iniciais do meu nome, Alberto Santos Novaes, e criei a Alsan. Fiz um quadro bonito e apresentei para a sala, e aquilo marcou bastante. E por um bom tempo, esse quadrinho, que eu estava lá nos 15 anos, ficou guardado na minha mãe, mas aquelas coisas vão ficando velho e foi jogando fora. E eu caminhei na indústria desde os meus 15 anos até o dia que eu abri o CNPJ da Alsana, em 2008. Mas continuei na indústria. Eu tinha um receio de ter carreira solo. Eu achava que eu não ia conseguir decolar. Mas, enfim, foi uma escola, fiz as minhas formações, caminhei dentro da indústria, além da formação da mecânica, eu me formei na área biológica, eu sou biólogo formado, sempre voltado para essa questão de energias renováveis, sempre voltado para essa questão de meio ambiente, que é uma vertente que eu gosto.
Inclusive, tem um fato marcante que eu participava de todas as feiras de logística em São Paulo. Em 2003, 2004, eu fui a uma feira e eu sempre comprava os livros que estavam lá disponíveis, que eram do mercado, da indústria e de logística. E eu comprei um livro que está na minha mesa, que é Energias Renováveis. E o Brasil nem tinha ainda nenhum indício, tinha alguma coisa em estudo em universidade, mas não tinha nenhum indício que migraria para a matriz energética, né? E eu comprei esse livro. E com o passar do tempo, eu tenho um irmão que é empreendedor e é empresário desde os 18 anos, ele falava, abre a Alçano, por que que você não sai da indústria? Abre a Alçano, abre a Alçano. Eu falei, não, não quero, não quero. E eu abri o CNPJ em 2008 e eu tinha uma franquia, mas a franquia não deu certo, não era do mercado de logística, não era do ramo de energia, era do ramo de educação, que era que eu queria fazer um curso de gestão. Mas, enfim, essa foi uma história. E o CNPJ ficou lá. Todo ano eu pagava os impostos e não usava, porque eu estava dentro da indústria. Quando chegou 2015 para 2016, eu comecei a ter assim uns insights, né? Eu falei, ó, eu precisava fazer uma especialização voltado para aquilo que eu gosto. O que que é? Meio ambiente. Aí eu procurei um curso que chama Biotecnologia, que se aplica a energias renováveis. E eu vi esse curso, uma pós, um curso de mestrado na Europa. E eu fui e me interessei. Eu falei, a hora que fiquei paquerando, tudo lá em Portugal. Quando chegou em 2018, 19, eu decidi realmente sair da indústria. E falei, não, eu vou dar uma de louco aqui, eu vou para a Europa, eu vou fazer o curso lá de biotecnologia. E eu me inscrevi na faculdade. E me desliguei da empresa, tudo que eu trabalhei 23 anos só com uma empresa de manutenção e logística, principalmente dentro das montadoras do Vale do Paraíba, Volkswagen, GM, Volkswagen em São Paulo, até a Peugeot no Rio de Janeiro, ali em Resende, eu trabalhei 4 anos com manutenção e logística. Enfim, aí eu me inscrevi no curso, mandei a documentação. Um amigo meu que mora em Portugal pegou esse material e foi lá, pagou em euros, boleto, tudo certo. Opa, vou embora, vou ficar 2 anos lá fazendo esse curso. O que aconteceu? Faltou um documento e aí eles Nossa. não me matricularam. E aí eu estava em São Paulo, né? E aí eu ia muito a Uberlândia. Eu trabalhei um tempo em Uberlândia, nessa área de manutenção, de equipamento, e eu fui para Uberlândia um dia, e um empresário de Uberlândia me ligou, ele me conhecia, falou assim, Alberto, o que que você está fazendo? Eu falei assim, estou indo para Portugal fazer um curso. Ah, você está em Uberlândia? Coincidentemente, eu estava em Uberlândia. Aí eu fui lá na empresa dele, batemos um papo, ele falou assim, eu estou entrando num novo mercado aí, e eu preciso de alguém de gestão. E eu sei que gestão para você não é o problema. Você é um gestor de indústria, você conhece todas as ferramentas, né? E eu não sei gerir uma obra de grande complexidade. Mas como ele é da construção civil, eu imaginava que era uma rodovia, uma estrada, e eu não sou engenheiro civil. Sou gestor industrial, né? Da área da mecânica. E aí, o que que eu fiz? Voltei para São Paulo, fiquei ali, não deu certo a questão do mestrado na Europa. Um dia ele me ligou, falou assim, vem aqui. Passou uns 2 meses, vem aqui em Uberlândia. Eu falei assim, não, o dia que eu descer para visitar meus pais, meus pais moram em Uberlândia, eu vou até o seu escritório. Cheguei no escritório, entrei, ele me pôs na caminhonete, falou, vamos comigo. Saindo uns 10 quilômetros de Uberlândia, ele me levou numa fazenda. Aí eu vi na fazenda aquele pasto bem grande, naquela fazenda, uma máquina roçando, tirando um sorgo, era uma plantação de sorgo. Eu peguei e falei para ele, o que que é isso? Eu pensei, ele entrou no mercado de agronegócio e está querendo um gestor para tocar isso aqui. Falou, não, aqui vai ter uma obra. Falei, que obra? Ele falou, uma obra de usina solar. Falei, usina solar? Aí eu lembrei, né, daquilo que Uma eu queria. plantação de placa. Uma plantação de placa, exatamente. Aí eu peguei aquilo, pô, não deu certo o curso na Europa, eu comecei a entrar e pesquisar, falei, como é que tá o mercado, o que que tá... Mas a princípio ele precisava de um gestor da obra, um site manager, né? Vamos falar assim. O que que eu fiz? Eu topei na hora. Falei, vamos embora. Peguei,
Fiquei 2 meses lá na sede da empresa dele em Uberlândia, levei minhas coisas lá para casa dos meus pais, que eles moram lá, fiquei 2 meses, montei todo uma gestão, as ferramentas de gestão, os KPIs que eu ia usar para gerir uma obra, peguei o projeto, peguei o memorial descritivo de uma usina solar e entrei no detalhe, qual era o foco? O cronograma. Entender o cronograma da obra, quais eram as demandas de histograma, a mão de obra que ia entrar, as demandas de equipamento, logística, que é uma coisa da minha área, o que Você que eu ia receber dominava de ali, né? equipamento, como gerir fornecedor, uma coisa que eu fiz na indústria, porque a indústria hoje é tudo terceirizado, né? A terceirização na indústria é forte, então como gerir fornecedor, e foi. Aí entrei, comecei a gerir aquela obra, só para você ter uma ideia de grandeza, naquela época era uma usina de 6,3 mega, o módulo fotovoltaico tinha uma potência bem menor, 390, 400 watt pico. A gente instalou 16 mil painéis, 16.300 painéis. Vou resumir bem, foi uma experiência muito grande. Eu posso dizer que eu fui o primeiro gestor de indústria que trouxe para dentro de uma usina solar a filosofia Lean Manufacturing, que é a manufatura enxuta. Aí eu trouxe Kanban, trouxe os indicadores de PDCA, melhoria contínua. Mas como usina é uma obra muito curta, a obra é Muito muito rápida, rápido. o que que você faz? Você não consegue implantar tudo. O que que eu implantei? Controle de produção, indicadores de segurança, indicadores de performance, porque precisava cumprir o cronograma, treinamento de mão de obra, né? Instrução de trabalho, essas coisas. E eu implantei a montagem em série, ou seja, eu imaginei eu dentro de uma montadora de veículos, vamos supor, eu trabalhei muito tempo, meu primeiro emprego aos 14 anos foi na Volkswagen. Eu me imaginei dentro da linha da Volkswagen, fazendo um abastecimento de borda de linha, trazendo todo o equipamento até o ponto de montagem. Eu entendi que montar a usina era um Lego, mas o complicador de usina era entender o terreno, a topografia, a drenagem, tudo aquilo que impacta a construção pós-conexão. Então, eu entendi, aprendi muito. Hoje, para você ter uma ideia, eu vendo preparação de terreno no portfólio da Alçano, de EPC, eu vendo topografia, eu vendo terraplanagem de terreno, preparação, eu vendo a drenagem, eu tenho engenheiro civil, construo a drenagem para as usinas. Mas até então aquilo para mim era novidade. Aprendi com aquela empresa que deu a oportunidade, ele é um empresário. Aí o que que eu fiz? Vamos falar do Alçano. O Alçano estava estacionado em São Paulo. E aí eu fui na minha contadora e falei, ó, tô indo para Minas, eu quero continuar com o CNPJ, só que eu vou sair desse KNAI aqui, vou para o KNAI de gestão. Ela falou, só que você levar o CNPJ para Minas, a tributação, ela falou, encerra e abre outro em Minas. Eu só encerrei um, abri o outro, então o CNPJ existe desde 2008, mas dentro do mercado solar, desde 2019, né? Eu lembro o dia que eu tirei a primeira nota para esse projeto, que eu era o site manager, eu me tornei o site manager da obra. Eu tirei essa nota, era para o grupo Ao Sol, que hoje Reenergiza, foi uma nota de R$ 3.000 para prestar um serviço de gestão, né? Aí, mas foi uma escola, foi uma escola. Ali eu falo que eu desmistifiquei a montagem de usina com a experiência de indústria, né? Tanto é que hoje eu tenho contrato, estou tocando obra de usina de 3 mega, daqui um pouco tenho mais uma de 5 mega para iniciar. Tudo que eu tenho na indústria que eu aprendi, eu aplico para qualificar, para dar padrão, faço treinamento 5S com a equipe, housekeep, Kaizen, todas essas ferramentas. O Lean Manufacturing, o que que é? Eu aplico desde o operacional até os engenheiros que trabalham comigo, então isso deu uma cara nova. Claro, o reconhecimento, ele é ao longo do tempo, é todo um plantio que a gente faz para reconhecer. Mas eu falo que os players que eu consegui abrir a porta, que eu estou hoje prestando o serviço, eles compraram o meu conhecimento, não o meu track record, porque não tinha um track record, não tinha um acervo técnico no CREA. O que que tinha? Um cara com conhecimento, uma bagagem de mais de 30 anos na indústria,
gestor que sabe liderar a equipe, que sabe dimensionar a equipe, que sabe qualificar a equipe e que sabe entregar produção e obra no prazo, trabalhar com complexidade e entregar no prazo. Então, nosso primeiro indicador lá é o segurança, o nosso segundo indicador é performance, é cronograma, né? Então, a gente traz isso, essa vertente da indústria, e isso tem feito toda a diferença. E hoje, e aí o que aconteceu, só para resumir a história, Uberlândia estagnou, chegou no gargalo por conta da questão da CEMIG, subestação, e chegou a pandemia, foi bem no início da pandemia. Eu peguei o carro e falei para meu pai e para minha mãe, estou indo para o norte de Minas fazer um serviço. E não voltei mais. Não voltei assim, durante a pandemia, eu vim para o norte de Minas explorar a área para desenvolver projeto. Aí fiz a parceria com a equipe de engenharia e vim desenvolver projeto. E hoje, um dos clientes que eu estou trabalhando, não sei se eu posso citar aqui o nome, é, eu fui a primeira empresa que desenvolveu um projeto para eles, é um cliente, uma empresa francesa muito forte. Eu fui o primeiro projeto, a primeira empresa a desenvolver um projeto de GD para eles em Minas Gerais, e nós estamos a 60% da obra para entregar a primeira usina GD para essa empresa francesa, com um pipeline futuro que eles querem implantar no mínimo 50 mega em Minas Gerais. Então, ou seja, tudo isso faz sentido quando você olha para trás, que você pegou o seu conhecimento, aplicou no mercado de energia, no caso da, da, da solar, do fotovoltaico, e hoje, qual é o meu portfólio, né? Você fala assim, você é integrador? Eu acho que todo mundo começa sendo integrador, porque você não tem todo o escopo. Uma coisa que fica muito importante, você pode pegar uma empresa, uma grande construtora, uma Camargo Correia, uma construtora Passarelli, que é um parceiro nosso em São Paulo. Essas empresas não fazem nada sozinhas. Eles não conseguem, eles não têm, por exemplo, pega uma grande empresa, uma Camargo Correia, veio aqui no norte de Minas fazer uma centralizada. Ela colocou 5, 6 EPC abaixo dela para fazer a usina, porque ela não tem tudo dentro de casa. Então você nunca vai, você pode ter o escopo, você pode ter um portfólio, ó, eu faço toda a matriz de responsabilidade, desde o levantamento do terreno, a parte ambiental, que é o que nós fazemos hoje, até o comissionamento da usina. Mas sempre você vai ter que ter parceria com outras empresas, com outros prestadores. Então, eu vejo hoje integradores que são de microgeração querendo prestar serviço para nós. Nessa história toda, eu poderia ter caído como integrador para instalar em residência, comércio. Mas como eu já vinha do mercado de uma dimensão muito maior, e eu trabalhava com grandes players, e eu geria contratos de grandes empresas, eu falei, não, o meu foco sempre nos últimos 20 anos foi os peixes grandes. Então, eu vou continuar na mesma filosofia, vou atacar nos peixes grandes. É difícil vencer a barreira e penetrar o mercado? É. Você tem que ter uma resiliência, você tem que confiar no seu conhecimento, porque no fundo é aquilo que eu falei desde o início. O cliente vai comprar o seu know-how, o seu conhecimento. E nesse meio tempo aparecia alguém, eu vi que você tem um portfólio, você já tem um site, você instala aqui uma energia solar na minha fazenda, vou lá e instalo um projetinho pequenininho. Você instala, nesse tempo que eu fiquei aqui na pandemia, escondido aqui no norte de Minas, eu dormi em fazenda que o pessoal não me conhecia, eu dormi em casa que o pessoal não me conhecia, e ali eu ia fazendo network, instalando, coletando documentação para pôr na CEMIG para desenvolver um parecer de acesso, e assim a gente foi fazendo network. Então, hoje, 5 anos da Alsano, a gente tem de micro, vamos falar em números, não em potência, uns 15 projetinhos instalados. Mas vamos falar em capacidade instalada de GD. A gente tem mais de 30 mega instalado já. Projeto nosso ou projeto que a gente fez com parceria. Eu conto até o meu primeiro projeto como site manager, porque toda a responsabilidade do EPC estava nas minhas costas. Então, eu conto que eu instalei aquela usina para aquele cliente, no caso, na época, era a Energisa. Então, a trajetória foi essa. Não, muito simples, né, gente? Não, muito legal, Zana. Enquanto você falava, né, eu fui observando, fui absorvendo, né, essa história. E eu acho que é importante a gente refletir, né?
o quão essencial é a gente confiar também em nós mesmos, né? Então, assim, se não fosse você, seu caminho era completamente outro, né? Você ia fazer um curso, tudo bem que não deu certo o documento, mas, querendo ou não, essa pessoa, né, que te passou essa primeira responsabilidade ali de site manager, é uma responsabilidade muito grande, né? E aí você, naquele momento, você tinha que ou acreditar em você para conseguir seguir, né? Ou então você ia falar, nossa, acho que eu não dou conta. E aí você não teria chego até aqui, né? Se a gente for avaliar. E foi o que você falou, assim, independente do valor que você recebeu na época e tudo mais, acabou sendo uma escola para você, né? Você aprendeu várias outras coisas, teve a oportunidade de também testar, né, novos modelos de gestão, ou até mesmo adaptar os modelos de gestão para a usina, né? E pensando em tudo isso, né, nessa trajetória sua, hoje, como é que você vê pro integrador, né? Falando assim de posicionamento, porque não dá para dizer que você é só um integrador, né? Assim, eu só instalo usinas residenciais, né? Só instalo micro, mini geração e tal. Não dá para dizer isso. Porque você hoje se tornou uma empresa de gestão, você também tem esse lado mais DPCista, você tem o lado ali de OIM. Então, assim, como é que foi para você aumentar o leque do seu portfólio? Porque isso também faz parte da gestão, né? Então, assim, eu quero incluir aqui uma nova forma de trabalhar, eu quero incluir aqui uma nova fonte de receita, né? Um produto a mais aqui no meu portfólio. Mas você também tem que gerenciar isso, né? Como é que você vai agregar isso no time? Como é que isso vai gerar custo para você ou não? E até os integradores que estão nos ouvindo, né? Nos últimos episódios aqui no podcast, a gente falou bastante também sobre isso, né? Às vezes o integrador sabe que tem oportunidade, por exemplo, em mobilidade elétrica. Ele acredita nisso, né? Ele está vendo que o mercado está crescendo, que vai se popularizar e tudo mais. Mas como é que ele faz para incluir isso dentro da empresa, né? Envolve treinamento do time, envolve algum investimento inicial, né? Seja em marketing, seja na compra de algum carregador para colocar no showroom dele, enfim. Como é que você vê essa questão assim de gerenciar o portfólio, né? Pensando, nos recursos, pensando no prazo, pensando na equipe. Como é que você vê essa ampliação do portfólio? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma. Tatizão, traz mais uma gelada pra gente, por favor. Opa, aí sim! Essa é por conta da nossa parceira Genix, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos, tem o ecossistema mais completo do mercado solar, com todas as soluções que o integrador precisa. Acesse www.genix.com.br. Eu vou soletrar para facilitar aí para você, hein? GENYX.com.br e saiba mais. Genix, energia solar que você pode confiar. Na verdade, especificamente para uma empresa EPC ou integrador, eu acredito que o que muda do integrador e do EPC é o tamanho dos projetos. Então, vamos falar um pouco do integrador. O integrador eu conheço bastante. E eu sei que eles estão sofrendo com o mercado. Então, aí sempre a crise ou as dificuldades do mercado, que a gente não vai detalhar aqui, mas você conhece bem, ela dá uma peneirada. E aí, quem é que sobrevive? É quem realmente diversifica. É quem realmente entende que tem que agregar um outro serviço no portfólio, um outro escopo, para que você entenda, peraí, eu estou com um problema na concessionária, vou te dar um exemplo, eu estou com um problema na concessionária e esse ano, nós estamos em abril, eu não consegui vencer um projeto colocado lá para análise na concessionária de Minas. Tá, minha empresa morreu, eu vou fechar a porta? Não. O que que eu posso fazer para o mercado sem sair do. O que que eu posso fazer no meu portfólio sem sair do setor elétrico até essa situação se normalizar? Então, eu acredito que, primeiro, o integrador ou o EPC, ele tem que dominar o que ele vai vender, ele tem que se especializar. Então, para um integrador,
próximo passo é ele conhecer de manutenção, ele conhecer de pós-venda. Tatiane, tudo hoje no mercado demanda pós-venda. Tudo, tudo que você for comprar, todo serviço que você for buscar no mercado, produto, demanda um pós-venda. Ah, eu comprei uma casa, a casa é nova, é, foi construída esse ano, mas você vai ver, daqui 1 ano você precisa de um pintor. Daqui 2 anos você precisa de alguém que troca o telhado porque tem uma infiltração. O construtor, ele abre um mercado para quê? Para que novos mercados se abram, no caso do terceiro setor, que é a prestação de serviço, e vai lá e atende esse cliente no pós-venda. Então, para a gente não abrir muito leque, quando você quer administrar um portfólio, primeiro domine aquilo que você faz, conheça, porque isso aí vai trazer segurança e confiabilidade do cliente que você vai prestar um serviço de qualidade. Aí o que, que vai acontecer? Uma coisa é você ir lá e vender projeto de residência, microgeração. Outra coisa é você fidelizar o cliente. Porque hoje o que, que o mercado compra, Tatiane? O mercado compra aquilo que ele não sabe fazer. Como que eu dimensionei o meu portfólio? Eu dimensionei o meu portfólio em cima da necessidade do meu cliente. Aí o que, que eu faço? Se o meu cliente tem uma dificuldade nessa prestação de serviço, ou nesse escopo, ou nesse produto, no mínimo, boa parte do mercado também tem, porque é um mercado novo, falando de fotovoltaico. Então, hoje, qual é o grande gargalo? Para você ter um portfólio diversificado e a empresa, não tem receita na venda de equipamento. Eu não estou vendendo equipamento, mas eu estou dando assistência. Eu não estou tirando projeto e vendendo os projetos, mas eu estou fazendo manutenção, né? É uma conta básica. Se você pegar numa cidade, vou falar a cidade que eu estou erradicado agora, Montes Claros, no mínimo tem 60 integradores. Pegando no momento mais favorável aí, quando o mercado estava bombando, desses 60 integradores, no mínimo, cada um instalou 20 a 30 projetos ano. Faz a conta. Quantos clientes hoje que receberam esses projetos, que tem esse gerador solar no telhado, não estão precisando de uma limpeza, não estão precisando de uma revisão elétrica, de um checklist para ver se está tudo funcionando. Ou seja, uma coisa que, desculpa falar, mas a gente percebe que muitos entraram no mercado para surfar a crista da onda, só que não estavam preparados quando a onda baixou, quando a maré baixou. E quando a maré baixa, que você não tem demanda, você tem que ter um portfólio estruturado para você sobreviver, ou você vai sair do mercado. Então, assim, aí eu volto para a Alçano. Chegou um momento que a pandemia travou um monte de projetos, porque não poderia ter aglomeração, você não poderia visitar as pessoas pessoalmente, fazer uma visita técnica, mas, enfim, isso me abriu mercado, vamos falar assim, isso me abriu para mim reinventar o meu portfólio. Vou te dar um exemplo assim. Eu não fazia prospecção de terra para cliente. Qual a melhor área, se aquela terra está com a parte fundiária em dia, a ambiental. Eu não fazia nada disso. Eu simplesmente ia lá e fazia a gestão e entregava a obra. E aí, Hoje se não. alguém perguntasse, você não tinha, né? Vamos dizer assim. É, Aí, hoje não. Hoje o cliente, quando eu entrego para o cliente o projeto para ele aprovar e ele falar assim, vamos fechar para começar a obra daqui tanto tempo, a ambiental já está pronta, o fundiário já está estruturado, já foi feito todo o levantamento de algum passivo, para o cliente não ter nenhuma surpresa na frente. Então, essa consultoria enriquece o portfólio, porque o cliente põe tudo numa única empresa para que você preste o serviço. Não necessariamente você vai fazer tudo. Por exemplo, se eu fizer 10 projetos no ano, de 10 projetos eu vou usar o engenheiro ambiental 1 mês. Eu preciso ter um engenheiro ambiental? Não, eu preciso entender do escopo
e contratar um engenheiro ambiental para que ele preste esse serviço para mim. Só que quem está prestando o serviço e dando a garantia para o cliente que eu vou entregar é o meu portfólio. Então, isso é importante. Outra coisa importante para você ter no portfólio, além de você entender a necessidade do cliente, é entender a deficiência de quem trabalha no mesmo mercado que você, ou seja, a concorrência. Por exemplo, eu vi muito no mercado empresas que venderam um portfólio que fazia tudo e perderam, pegaram a obra, tudo, e foram desmobilizados da obra, porque não tinha conhecimento técnico para gerir a obra, não tinha conhecimento de gestão de obra. Isso é ruim. E os clientes eram grandes clientes, e eles confiaram nesse prestador. Isso, e, além disso, meio que prejudicar a gente, trazer uma má imagem do prestador de serviço, isso também faz com que o cliente final seja mais seletivo. Aí o que acontece? Tem, eu vi no mercado grandes empresas de investimento, comercializadoras, grandes empresas de fora do país querendo investir, procurando no Brasil uma grande construtora para fazer usina, porque tem um lastro financeiro bom, tem um histórico bom, tem um corpo técnico bom. Só que essa grande construtora nunca fez usina solar. Então, assim, aí pega a minha empresa, que ainda é uma empresa que está naquela fase de 5 anos, gatinhando para fidelizar o mercado, se estabelecer no mercado. Pega a minha empresa, não é uma empresa, uma grande construtora, não tem um laço financeiro tão grande, mas tem uma especialidade técnica que é aquilo que o cliente quer comprar. Então, você precisa um pouco olhar a necessidade do cliente. Beleza, vou incluir isso no meu portfólio. Então, por exemplo, estou trabalhando para a empresa A agora. Ela chega para mim e fala, Alberto, eu estou instalando aqui a usina Turnkey, full Turnkey com você. É, e aí, após a conexão, o contrato de manutenção. Como é que é seu escopo de contrato de manutenção? Aí eu preciso ter um conhecimento de causa ou uma bagagem técnica para dizer, não, eu vou prestar manutenção. No caso da Alsan, a gente veio da indústria e veio da área de manutenção. Então, para mim, não é problema prestar esse serviço de pós-venda. Mas muitas empresas querem prestar esse serviço, querem fazer a usina e continuar atendendo o cliente. Mas é o que eu falo, para você pôr isso no portfólio, primeiro você deve aprender. Aprender com o mercado, aprender com a necessidade do cliente, aprender com as falhas dos parceiros, da concorrência, para você não cair numa situação que você não vai conseguir fidelizar. Você vai fazer o primeiro serviço, beleza. No segundo, você não vai ter credibilidade. E você sabe como é que o mercado é. Conseguir a credibilidade é muito difícil. Aí você vai lá e fideliza. Mas perder ela num próximo projeto, em um mês você perde a fidelidade e credibilidade com o cliente. É Em muito resumo, para rápido, né, falar esse sobre processo. em resumo, para falar sobre portfólio, você pode ser uma empresa EPC especializada em projeto fotovoltaico que cuida de toda a matriz de responsabilidade, mas deixe claro para o seu cliente que no seu portfólio, qual é o seu carro-chefe? O que você terceiriza? O que você administra e não é um escopo direto seu, você traz bons profissionais para fazer. Porque quando você tem essa transparência, o cliente vai confiar. É a mesma coisa, sempre tem uma frase no mercado, né? Quem faz tudo não faz nada. Então você precisa definir. Vamos falar que o meu portfólio tem 10 tipos de serviço. Dos 10 tipos de serviço, três é o meu core business, o meu know-how. Os outros sete, eu agrego prestando esse serviço para o cliente para que ele tenha comodidade. Ele não precisa ter 10, 5, 20 fornecedores. Eu administro a curva B hoje para o cliente. O cliente me pergunta: você administra a curva A? Eu compro, você administra? O transporte, a logística, o recebimento? Administro. Hoje eu estou fazendo isso para a empresa francesa. Ele compra tudo e põe na porta da fábrica, eu trago para a obra, eu administro a logística, o seguro, o risco. Ou seja, é a minha área? Não, mas eu aprendo com isso e eu posso prestar esse serviço para o cliente. Não, muito bom, Roberto. E é bem verdade isso que você falou, né? A gente está muito atento às oportunidades, a gente está observando muito, né? O que dá errado, o que dá certo. Eu acho que hoje em dia, principalmente,
o integrador ele tem esse momento, né, de se posicionar novamente, né, principalmente com esses desafios que a gente tem vivenciando, os integradores de Minas, principalmente com essas dificuldades que a gente está vendo aí com a CEMIG. Eu lembro que quando eu entrei para o Solar, eu fiquei muito encantada com a possibilidade de modelos de negócios diferentes que cabem dentro do setor, né? Então, assim, é muita oportunidade, e até por isso que eu acho que acaba sendo difícil gerenciar tantas oportunidades. Mas é o que você falou, né? Quando você vai se especializando, vai conhecendo, vai entendendo, vai ficando claro, né? Até onde você vai, até onde você precisa de outras pessoas e tudo mais, isso daí vai acabando se, como é que eu posso dizer? Vai se resolvendo, né? Igual você falou, é quase como montar um Lego, né? E nesse contexto, né, até a gente falou bastante de pós-venda, a gente falou também aí de como é que foi a sua primeira experiência, a gente falou muito sobre gestão, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho assim, como é que você vê essa questão assim de, até conectando, né, com essa experiência que você teve com a indústria, né? Como é que você vê hoje a questão de software, a questão de tecnologia, a questão de logística, né? Como os desafios no setor. Como é que você vê que essa integração pode ajudar ou pode dificultar? A gente vê muito assim as pessoas preocupadas, né, com coisas do tipo chat GPT. O pessoal fica pensando em várias coisas assim, nesse âmbito, né, de internet das coisas. Como é que você vê essa questão da tecnologia com a indústria, com a questão solar? Como é que você vê assim esse mercado de atuação? A tecnologia ela tem uma tendência constante, né? Eu venho de uma geração que a tecnologia andava a passos lentos. Eu sou nascido nos anos 70, gosto de coisas vintage, né? Carro antigo, eu gosto dessas coisas, né? Porque remete a algo mais simples de gerir, né? Eu vou fazer um paralelo com o mercado que atuei. Eu atuei na indústria, a gente fazia manutenção para a indústria. E tem um ponto de equilíbrio na indústria para você administrar ativo ou terceirizar o ativo, ou seja, comprar a tecnologia e ter ela ali no seu ativo, ou você comprar o serviço de uma empresa e essa empresa coloca o ativo lá para você. Indo para a nossa realidade, seria eu compro um carro, eu alugo um carro. Porque se você alugar um carro hoje, sempre precisa estar com um carro novo. Se você comprar um carro hoje, no mínimo esse carro, você vai ficar com ele no mínimo ali uns 3, 4 anos, 5 anos, e aí normalmente você tende a ficar desatualizado com a tecnologia. Lá no passado, nos anos 90, a gente viu uma mudança radical por conta da tecnologia. A indústria, e você é aí de São José, você é lá de São Paulo, eu também, a indústria era muito forte, mas muito defasado com tecnologia. Ou seja, maquinário, software, era muito atrasado. É, e isso demandava muito investimento para manter a operação, ou seja, manutenção, retrofit desses equipamentos. Eu trabalhei para uma empresa que foi terceirizada, eu fiquei 23 anos nessa empresa, e o que aconteceu? A gente prestava muita manutenção, e um dia um dos diretores da fábrica, no caso acho que era a Volkswagen, falou assim: Poxa, vocês são tão bons em manutenção, e por que vocês acham de trocar as nossas máquinas? Foi onde a gente passou a entender que aquela tecnologia já não atendia mais o cliente. Era bom fazer manutenção, porque manutenção a gente ganhava dinheiro em cima da manutenção. Mas se a gente oferecesse um equipamento mais tecnológico e a curva de manutenção, a despesa de manutenção diminuísse. A gente fez um estudo, toda a equipe técnica, eu já era um gestor lá no final dos anos 90, e a gente foi a primeira empresa na fábrica da Volkswagen a terceirizar a linha de produção de um equipamento que era movido a diesel para um equipamento elétrico. Olha a elétrica entrando aí, para um equipamento elétrico.
Então mudou todo o conceito. Quando eles tinham uma visão, mais ou menos quando você tem um carro usado e você convive com um barulho, com aquele defeito, você convive, você vai andando, ah, tá bom assim. Eles tinham uma visão que aquele equipamento obsoleto, ultrapassado, até aquela tecnologia, era o melhor do mercado, atendia a eles. Quando a gente trouxe um equipamento americano, totalmente moderno, lá no começo dos anos 2000, elétrico, sem ruído, que não impactava a ergonomia, não impactava a saúde da fábrica e dos trabalhadores, aquilo mudou todo o conceito. Aí a terceirização ganhou força, não só na Volkswagen, como nas outras indústrias. E eu estou fazendo esse paralelo porque o que acontece hoje? Hoje a velocidade como a tecnologia se atualiza é muito mais rápido, né? Eu vejo as gerações aí, eles não costumam ficar com um celular mais que um ano, porque muda um aplicativo, muda uma plataforma, o software daquele celular muda, eles querem um cada vez mais rápido, com mais armazenamento, uma câmera mais potente, então é isso. Para o nosso mercado de tecnologia, o que eu vejo muito? Que as coisas vão otimizando. É uma coisa que eu trago na minha vida desde os primeiros contatos com a indústria. As coisas vão otimizando. Então, a gente pega uma usina solar. Para você gerar 6 megas, você precisava de 20 hectares. Hoje você precisa, para gerar 6 megas, você precisa de 12, exagerando 12 hectares. Por que diminuiu a área? Porque o equipamento, a tecnologia melhorou. Você consegue produzir, ser eficiente tanto quanto ou melhor, com overload maior e em um espaço menor, em um tempo menor. Então, eu vejo assim, quem está hoje atuando no mercado, seja integrador, seja EPC, ele tem que observar essa tecnologia, porque essa tecnologia faz a diferença na hora de você precificar o seu produto. Então, por exemplo, uma coisa, o cliente, vou falar de prazo de obra. Você pega uma obra que para instalar uma usina levaria aí 8 meses, 12 meses. Hoje, o tempo médio, o cronograma de uma usina de 3 mega, que é o padrão do mercado GD, você consegue instalar em 3 meses. Tendo tudo ali, toda a logística, tudo pronto, você consegue instalar em 3 meses, né? Então, a tecnologia, ela tende a otimizar as coisas, otimizar espaço, otimizar tempo e otimizar custo. Você pode olhar aí, ó, pega, faz uma pesquisa. Você está aí parceira da Gene, pega lá na Gene quando ela começou a vender um módulo fotovoltaico de 330 watt-peak. Ele custava em torno de 1.000, R$ 1.200 ou até 1.500. Hoje você compra um módulo de 660, tem preço já de R$ 400 no mercado. Ou seja, a tecnologia melhorou, a eficiência energética melhorou, aumentou a demanda e o custo caiu. Então, a tecnologia não é um vilão do ponto de vista de preço, às vezes. Não, ela traz uma eficiência e o que impacta num conforto, numa segurança, e aí o cliente consegue comprar um volume maior e aí o preço cai e a gente tem uma cadeia logística no mercado melhor. Fazendo um paralelo com a logística, o que é a logística hoje? Vamos pegar do mercado. Se eu for abrir a minha história, fica ruim da gente entender e quem está ouvindo entender. O mercado hoje via tudo difícil, porque tudo é da China. Tudo vem da China, tudo é feito na China. Ainda é. Só que o que o mercado fez? Tinha um gargalo de prazo. Então, você ia comprar um kit solar, o prazo, às vezes, não tinha esse produto no mercado. Com essa estruturação do mercado, os grandes distribuidores, as grandes importadoras, os fabricantes começaram a entender que manter o mercado do Brasil abastecido, ter uma logística mais próxima do cliente, faz toda a diferença na hora de vender. Porque é a mesma coisa, você é um cliente meu, você fala, Alberto, estou fechando com você, mas eu já tenho um contrato com a comercializadora, eu preciso conectar minha usina em 3 meses, porque senão eu vou perder dinheiro, eu perco o contrato com a comercializadora. E nós nem compramos a curva A ainda. Como que eu vou fazer essa análise? Como que eu vou fazer esse planejamento para mim te entregar essa obra com 3 meses? Primeira coisa, da onde vai vir esses equipamentos? Então, é logística. Qual o prazo? É logística. Qual o deadline? Ou seja,
desde a produção, embarque e chegar no Brasil. Aí eu vou chegar para você e vou falar assim, é uma troca. Fala, Tatiane, ó, para sua usina estar conectada em 3 meses, você vai pagar 10, 15% a mais no equipamento, só que ele está disponível aqui no Brasil. E aí é uma conta que você precisa fazer. Peraí, só que se eu pagar 10 e 15%, em 3 meses eu estou gerando energia e estou faturando 70, 80%. Ou seja, a logística hoje ela está totalmente atrelada nos prazos do contrato, desde do início do projeto e lá na frente, na ponta do mercado, que é a comercialização da energia. Hoje, só para você ter ideia, você não consegue planejar nenhum projeto de energia. Vamos falar de usina GD, que é 5.000 painéis hoje. Você não consegue dimensionar, planejar nenhum projeto se você não tiver bem acertado, com uma margem de erro muito pouco, qual é a logística, qual é a logística desses equipamentos, como que esses equipamentos vão chegar e em que prazo eles vão estar disponíveis para você tocar a implantação e entregar a usina do cliente. Então, vamos lá, tecnologia. Ela otimiza as coisas, ela otimiza preço, que é importante, ela otimiza espaço e ela otimiza tempo, reduz tempo, isso é importante. A logística, ela traz o resultado num espaço menor, quando você tem um abastecimento logístico mais próximo. Eu volto de novo na indústria, eu ando muito na estrada. Tatiane, o que você mais vê na estrada é caminhão cegonha de carro. Por que que uma fábrica em São Paulo, uma fábrica no Sul, vende carro do Iapoque a Chuí? Porque o cara compra o carro, ele sabe o dia que o carro vai chegar na concessionária. Isso o que que é? Logística. Ele entra lá no aplicativo, a Volkswagen tem isso, entra no aplicativo, você vê o carro está em produção, o carro está na fase final, o carro foi pintado, o carro passou pela inspeção, o carro está na logística de pátio, carregando na cegonha, está em trajeto, tal dia você vai na concessionária e o carro está lá. Então, com o mercado de energia, é a mesma coisa. Hoje você não consegue vender algo para um cliente porque você precisa atingir, satisfazer a expectativa do cliente. E a principal expectativa do cliente depois do preço é o prazo, Com tá? É o certeza, prazo, com é o certeza. prazo. E mais um item para falar de tecnologia. Todo mundo tem aversão a um produto tecnológico que você não conhece. Então, tem uma pesquisa de mercado primeiro para saber quem tem, para depois adquirir. Então, em usina, seja microgeração, ou GD, ou centralizada, sempre vai sair na frente aquela tecnologia que já tem histórico, já está operando no país, operando ou seja, já tem uma capilaridade no país. Porque mesmo o consumidor mais comum que compra microgeração, ele vai comprar um geradorzinho para pôr na casa dele, sabe aonde ele vai fazer essa pesquisa da tecnologia? No vizinho que adquiriu, no colega de trabalho que comprou. Ah, você tem, dá problema, dá manutenção? Não, tá gerando, é muito bom. Às vezes é uma marca desconhecida, mas a tecnologia é a mesma de uma marca conhecida. Então tenha também um preconceito de que porque o produto não é muito difundido no mercado, ele não tem uma capacidade instalada numa determinada região, ele não é um produto bom. Eu vou contar um exemplo. Eu fui aqui em Montes Claros visitar um cliente e ele queria ampliar é um comércio, queria ampliar o telhado dele com energia. E aí eu vi que ele era um dos primeiros do histórico da microgeração. O gerador dele é de 2014. Você olhava o inversor dele, parecia um negócio lá dos anos 70, um caixote feio, e nunca deu manutenção, estava lá operando. E esse mesmo inversor, ele não tem uma participação tão grande no mercado em geração centralizada, em GD. Por quê? Porque o pessoal tem uma tendência a falar assim: ah, eu vou só comprar aquela tecnologia porque é a que mais vende, é a que mais está no mercado. Então a tecnologia ela está muito parelha, está muito ali. Porque no final das contas, o que que faz diferença? Os componentes vêm do mesmo lugar, chinês ou brasileiro. A tecnologia, o software embarcado também é o mesmo. O que que faz a diferença?
quem está vendendo, qual é a logística e como que é a garantia e o pós-venda desse produto. A tecnologia está diretamente atrelado nisso na hora que o cliente vai escolher. E a logística é aquilo, né? Vai chegar, vai entregar, depois quando eu precisar da manutenção, onde está o posto de abastecimento, onde eu compro esse componente para repor, é logística, né? E eu vejo assim, o que que eu vou ver no futuro? Lojinhas de quem foi um integrador vendendo retrofit, manutenção do inversor, um componente, uma ventoinha de trocar num inversor, uma placa elétrica que pode ser feita uma manutenção. Eu vejo também a logística reversa. Olha que interessante. A logística reversa vai fazer toda a diferença quando esse material começar a ficar obsoleto do ponto de vista tecnológico e demandar manutenção e substituição. Ah, o módulo fotovoltaico tem autonomia de 25 anos. Tem sim, foi desenvolvido para isso, mas dependendo de como ele é exposto, do local, da região, tende a um tempo menor sofrer uma substituição num preço menor. Só que já passou o payback, já se pagou, é interessante trocar. E para onde vai esse material? O que que se vai fazer com o silício que está na placa solar? O que que se vai fazer com o frame de alumínio que está na placa solar? O que que se vai fazer com aqueles cabos que já não têm a mesma eficiência? O mercado, é por isso que eu te falo, aí nós vamos cair no portfólio. Eu até me arrepio de falar isso. Pode ser que eu não veja. Lá no futuro, a minha empresa está trabalhando na logística reversa, indo lá, prestando a manutenção, retirando aquele material, dando destino de novo para a indústria, para que ele ser beneficiado e gerar um novo produto. Não sei se você sabe, eu ainda não fui a fundo, mas já tem um planejamento que a bateria veicular, que em média vai durar de 5 a 8 anos, quando ela sair do veículo, elas passem por um retrofit e viram um armazenador de residencial. Ou seja, vai atender a população num custo menor. Alberto, você é meio. Opa, calma aí. Antes de saber para quem vai o brinde de hoje, por favor, não esquece de fortalecer a nossa comunidade compartilhando esse episódio com 3 pessoas da sua equipe. E claro, também deixa aí 5 estrelinhas no Spotify ou deixe o seu like no YouTube. Isso ajuda a nossa comunidade a crescer por esse Brasilzão aí. Eu conto com você, hein? Vai ter isso, o pessoal vai falar, pô, o que que eu faço com essa bateria? Vai ter um mercado, na indústria é assim, vai ter um mercado comprando aquelas baterias, passando nas concessionárias de carro elétrico, comprando, fazendo retrofit e colocando essa bateria no mercado para atender o setor de construção civil, o setor de decoração, o setor de comércio, tudo isso. Não, com certeza. Assim, o seu episódio é uma aula, né, Alberto? A Eu gente não queria. sabe tudo aqui, né? Não, imagina. Eu achei muito bacana, assim, toda a sua visão sobre tecnologia. Teve vários pontos que eu achei interessante. Mas aqui no seu episódio a gente falou disso, também falamos de gestão, falamos de usina, falamos um pouquinho de tudo, né, Alberto? Mas eu tô curiosa para saber, a que ou a quem você brindaria hoje, hein? Eu brindaria a quem? O mercado de. Até me emociona. Eu brindaria o mercado solar, o integrador de microgeração. Eles estão passando por uma dificuldade muito grande. Eu sei que alguns fecharam as portas, foram trabalhar em outros mercados, encerraram os seus sonhos, mas tem muitos guerreiros aí. Eu brindaria a eles, porque é difícil. É difícil, eu não vou entrar na questão política, regulatória, é difícil quando uma porta abre para um mercado que tem muita gente, bons profissional, muito entusiasta, muita pessoa com energia. Você sabe disso, você entrevista muita gente, você deu treinamento para muita gente, e o cara vê uma situação momentânea do país, colocando em risco tudo aquilo que ele planejou para a empresa, para a vida pessoal, para o mercado. Então, eu brindaria a esses profissionais que atravessaram esses meses aí, esse ano, e eu fui um deles, que às vezes ficou 6 meses sem tirar uma nota fiscal, sem faturar um serviço. E a quem eu brindaria é o mercado de microgeração. Eu não atuo no mercado de microgeração, eu estou na GD.
mas eu brindaria, ao que eu brindaria? Eu brindaria a tecnologia, porque graças a Deus, a tecnologia faz o homem mover a engrenagem. A tecnologia tira o homem da conformidade, da zona de conforto. Eu brindaria a tecnologia porque ela me abriu portas. Ela me deu possibilidades. Então, a tecnologia, a gente pensa muito na tecnologia quando compra um eletrodoméstico, mas a tecnologia é o planeta, é o globo. Se a gente for parar para pensar como que as coisas chegam na palma da nossa mão, tem um satélite lá no espaço, tem um cabo de fibra ótica atravessando o Oceano Atlântico, tem pessoas dentro de um laboratório desenvolvendo novos softwares, e a gente vai falar em todas as áreas da vida. Pega aí na medicina, sai um pouco do nosso mundinho, vai na medicina. Só tem pessoas vivas hoje porque recebeu um coração. Eu tenho três pessoas na família que é transplantado, duas primas e um tio. Se não fosse essa tecnologia, eles não estavam aqui para contar a história. Então, a tecnologia merece aí o brinde do Boteco Solar. E os integradores merecem o meu brinde, porque eu vejo o quanto eles são sofredores e se eu puder, eu quero fazer diferença, dar espaço. E uma coisa que eu deixo de mensagem, já me perguntaram, Alberto, como é que eu faço para entrar no mercado que você está hoje? GD, mexer com grandes projetos, os números são outros, só que as dificuldades também são outras. Eu falo assim, primeiro você tem que acreditar. Primeira coisa, acreditar em você, acreditar. Segundo, você não pode ser precoce, você tem que entender que tudo que você plantar tem um tempo certo de brotar, crescer e colher. Eu leio a Bíblia e tem um, uma palavra que está lá em Eclesiastes, que Salomão escreveu, que ele fala assim, bem claro: pela manhã você lança as tuas sementes, ou seja, levanta, trabalha, planta as suas sementes. Ele não fala de uma. E ele fala: à tarde, que quando você trabalhou, que você cansou, não tire a mão dessa nem daquela. O que é não tirar a mão? Continua pondo a mão, trabalhando, fazendo, porque você não sabe se esta ou aquela dará resultado. Então, assim, é isso. Você tem que confiar nas sementes que você plantou. E eu te falo, hoje, Tatiane, tem coisa que eu estou colhendo aqui na empresa que eu nem esperava que ia brotar, mas só que eu continuei regando, pela fé mesmo. Passaram sócios, veio outros, foram embora, veio pessoas que falou, não, você tá louco, isso aqui não vai virar, não. E hoje nós só estamos aqui pela graça de Deus e porque a gente levou essa filosofia de que o plantio tem um tempo de brotar, de regar e dar resultado. Então, a mensagem que eu deixo para os meninos aí que ainda são integradores, que querem ir para o mercado maior, se qualifica, bate na porta, faça um portfólio, comece trabalhando como eu lá na indústria. A gente prestava um servicinho pequeno para as montadoras, para uma montadora. No final de 2015, quando eu estava me desligando da indústria, a gente prestava serviço para quatro montadoras no país. Eu era o gestor desses contratos e não era um serviço de manutenção. Toda a frota logística dessas montadoras era da empresa que eu trabalhava, mais ou menos umas 5.000 máquinas. Tudo, desde um carrinho a um equipamento elétrico, tudo equipamento ativo locado prestando serviço para essas empresas. Como que começou? Eu era mecânico, eu apertava parafuso, eu ia lá lubrificar a máquina de madrugada. E um dia eu andando na Volkswagen vi aquelas 800, 1.000 máquinas que eu comecei dando manutenção e eu geria aquela frota com 50, 70 funcionários. Demorou 10 anos, 15 anos. Mas se você limitar as coisas com um prazo, você se frustra. E você não pode fazer isso. Você tem que ter um entusiasmo, que tudo vai depender de um prazo para você obter o resultado. Então, o integrador, meu brinde e que eles tenham resiliência e trabalhe muito, porque o resultado vem. É isso. Muito obrigada, Alberto. Adorei o seu brinde, adorei mesmo. Foi muito especial. Eu acho que o momento que todo mundo aqui está passando no setor não é fácil. Converso com os integradores. Ontem mesmo, né, fui visitar um deles. É perto de. Como é que é? Curvelo. É perto de Montes Claros, não é? Curvelo?
200 quilômetros de Montes Claros. É o meu logo ali de mineira da Shopee. E, é muito triste, assim, sabe? Você ver essas reprovas que estão acontecendo, o quanto que tá tirando, assim, de potencial de crescimento. Enfim, foi o que você falou, assim, não vamos nem entrar em mérito, né, de política, de âmbito regulatório, mas, acima de tudo, a gente fala muito de empreendedorismo aqui no podcast, né? Então, nesse momento, eu também acho que para os integradores que estão nos ouvindo, fica essa mensagem, né, da gente ter resiliência, da gente continuar plantando. E mais uma vez queria agradecer a sua participação no podcast, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, eu fiquei feliz e você me fez hoje repaginar bastante coisa, você me fez lembrar um pouco da minha história, para mim não perder os meus valores, que é isso que eu passo para minha equipe hoje. Hoje a gente é uma equipe de quase 50 dentro da empresa. Eu era sozinho. Hoje tem uma estrutura com mecânico, com pessoas que planejam, técnico de segurança. Tudo isso é fruto de trabalho. E nessa conversa com você, não foi no dia que a gente queria, mas hoje era o dia que eu estava precisando disso, para me fortalecer e continuar aí, como todo mundo, lutando pelo empreendedorismo, por aquilo que a gente acredita. É isso. Obrigada. E estamos aqui em Montes Claros, você está convidada para vir tomar um café, visitar uma obra nossa aqui, fazer uma matéria, a gente fica feliz e estamos à disposição aí do pessoal do Boteco Solar aí e da Tatiane Carolina. Com certeza. E esse foi mais um episódio do maior podcast do mercado solar. Se você quer ficar por dentro dos bastidores e deseja se inscrever, é só acessar @o Boteco Solar no Instagram ou visitar nosso site www.botecosolar.com.br. Te espero lá, hein?